Se isso te incomoda, talvez não seja o mundo que precisa mudar, mas você que precisa olhar para dentro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente reage de forma exagerada a coisas pequenas e nem percebe que o que doeu de verdade não foi o que aconteceu agora, mas algo antigo, mal resolvido, que esse momento só despertou. É como se a situação de fora tocasse numa ferida que já existia aqui dentro, e aí a emoção vem com tudo: raiva, tristeza, frustração, e a gente joga a culpa no outro, na vida, no universo, mas esquece de olhar para nós mesmos. E não tô dizendo que tá tudo na sua cabeça e que você é culpado por tudo, não é isso. Mas quando você entende que a forma como você se sente tem muito mais a ver com a história emocional do que com a situação em si, você começa a ganhar poder de verdade, poder de reagir diferente, de escolher outro caminho, de cuidar de um jeito novo. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo: como identificar quando o problema está mais dentro do que fora, como cultivar adaptabilidade emocional e não ser refém das circunstâncias, e como entender o que esses gatilhos dizem sobre você. Como eu sempre digo aqui, me chamo Caio e por conta da minha formação recente em psicanálise e por trabalhar com barbearia, eu vejo homens passando por várias situações que precisam de atenção. Então resolvi criar esse canal e aqui eu vou sempre pesquisar assuntos nos quais você sofre e precisa de ajuda. E com base nas minhas pesquisas e meu conhecimento eu vou trazer a maior clareza para você. Esse é um formato novo que eu estou trazendo, tá? Eu estou filmando aqui um atendimento e conforme vocês vão vendo o atendimento, vou trazer muitas histórias aí, às vezes até desse próprio atendimento, dessa conversa aí que eu tive com o meu cliente. Vocês sabem, já falei, sou formado recente em psicanálise, mas ainda atuo na minha barbearia. Então vou trazer aqui, conforme eu vou falando aqui com vocês, as imagens aí do meu atendimento, porque muitas vezes, muitas ideias do que eu tive de vídeos foram exatamente por relatos de alguns clientes que eu tive, alguns relatos ali que eles vão passando. Eu vou filmar também, às vezes, algum atendimento meu de psicanálise, tá? Obviamente que eu vou sempre preservar a identidade da pessoa que está sendo atendida, tanto na barbearia quanto na psicanálise. Eu vou sempre preservar a identidade o máximo possível, mas vou trazer ali algumas ideias. Às vezes eu vou estar filmando um atendimento de psicanálise, porém vou estar dando uma ideia de outro atendimento. Então vamos comigo, vamos voltar, vamos entrar aqui no tema já. Você se entrega ou você enfrenta? Você normalmente algum problema, você vai se entregar ou você vai enfrentar? Você tem essa escolha, tá? Você que está me ouvindo aqui, você tem essa escolha de enfrentar ou se entregar. Se entregar é muito mais fácil, tá? É muito mais cômodo para o nosso cérebro. É muito mais fácil a gente olhar para o problema e se entregar, deixar ele dominar a gente, né? Muita gente faz isso, né? Pega o problema e fala: ai meu Deus do céu. Eu vou até contar uma breve história aqui. A minha mãe tá passando por um momento com o meu pai, né? Um momento não de separação, nada, mas um momento delicado de algumas escolhas que o meu pai faz. E ele não consulta muito a minha mãe e ela fica muito frustrada. Isso não é de hoje. E hoje mesmo eu tive uma conversa com ela. Eu falei: poxa, quantos anos ele já tem, né? Ele vai fazer aniversário semana que vem. Vai fazer 57 anos. Eu falei pra ela: você acha que ele vai aprender alguma coisa nova agora, se ele não tiver de fato com vontade de aprender, com vontade de mudar? Não vai. A tendência é só piorar. Então você se entrega ou você enfrenta. O que seria enfrentar? Enfrentar é justamente, pô, não tá legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Vê o que é melhor pra você, falei pra minha mãe. O que é melhor pra você? A gente tem que fazer essa autoanálise. O que é melhor pra gente? Pô, eu tô num relacionamento onde eu não concordo com 90% das coisas que estão acontecendo. E não tô feliz com isso. O que eu tenho que fazer? Conversei uma vez, conversei duas, três e não deu certo. É hora de enfrentar, tá? É hora de enfrentar. Falar: poxa, esse relacionamento não é pra mim. Por mais que doa, por mais que seja um casamento de anos, a gente tem que sempre pensar na gente, tá? Não adianta só tentar esquecer o problema, ele ainda vai estar ali. Não adianta acordar e falar: não, eu vou esquecer esse problema aqui e desencana, porque o problema vai estar sempre ali, tá? Eu atendo alguns clientes, eles falam às vezes que eu tô com problema com a minha esposa, mas eu tento esquecer. Eu deixo rolar. Não é para deixar rolar. O problema vai estar ali, tá? O que a gente tem que fazer é olhar como se fosse um drone, ver de maneira mais ampla o problema. Como assim olhar de drone, né? Na psicanálise a gente fala isso de olhar o problema de fora, sair do próprio corpo. Não sei quem aqui tá me assistindo, se você tá me assistindo, já assistiu aquele Doutor Estranho, quando ele vai visitar uma... Doutor Estranho é um super-herói, tá? Não vou ficar explicando aqui pra quem não conhece. Se você não conhece, vai atrás pra conhecer.
O Doutor Estranho é um super-herói da Marvel, ele vai procurar uma anciã, e a anciã vai dar alguns conselhos pra ele, só que ela não quer dar o conselho para ele, ela quer dar o conselho pra alma dele. E ela faz um poder ali onde ela tira a alma do corpo dele e ele vê toda aquela situação de cima. E esse é o conselho que eu tenho que te dar agora, é o olhar de drone, é você sair do seu corpo, como se você se apoiasse em um drone e visse a situação de uma perspectiva ampla, de uma perspectiva maior. Você com certeza nunca teve essa perspectiva se você reclama de algum problema e acha que ele não tem solução. Todo problema tem solução, tá? Mesmo que a solução seja trocar o relacionamento, trocar exatamente as amizades. Eu tô passando por esse problema agora recentemente. Tô com algumas decepções em questões de amizade, familiares, e eu vou trocar, infelizmente. Ah, você vai trocar de familiar? Não, isso aí a gente não consegue. Mas vou trocar minhas amizades. Vou começar a evitar mais as pessoas que não estão congruentes com o que eu acho que seria legal. E é isso. Parar de bater palma pra louco, né? O que é essa expressão bater palma pra louco? Bater palma pra louco dançar, né? É dizer sim a coisas que você não quer dizer sim. Então, conselhão que eu te dou aqui, ó, conselho do psicanalista, olha com a visão de drone, tá? Olha de cima a situação. Sai do seu corpo e vê o que está acontecendo. Que conselho você daria se você fosse o seu amigo olhando a sua situação de fora? E siga esse conselho. Na psicanálise, evitar lidar com situações quer dizer que não queremos lidar com o problema. Então para de disfarçar. Quando a gente aqui na psicanálise, eu estou atendendo alguma pessoa que eu percebo que ela está evitando, ela não quer lidar com o problema, e você só está prorrogando aquela situação. Você evitar lidar com aquele determinado problema, aquela situação, quer dizer que você não quer lidar, você está fugindo, tá? Não faça isso. Conselho maior aqui do psicanalista é enfrente a sua dor, enfrente o que está machucando. Pega a sua dor e tenta entender o que está acontecendo. Ah, mas é difícil, é difícil. O maior conselho do psicanalista aqui é vai procurar um tratamento. De preferência com um psicanalista, para ele conseguir entrar na raiz do seu problema e você olhar de frente para ele. Nós psicanalistas, a gente põe você de frente com o seu problema. A gente não vai passar um band-aid, a gente não vai fazer um carinho, a gente não vai te dar técnicas para... Não. A gente vai te pôr de frente com o seu problema. E não é o seu problema superficial. Muitas vezes o seu problema não está aí onde você está vendo. Por isso que o psicanalista ele vai lá no seu inconsciente e vai buscar o seu problema nas profundezas, tá? Saiba que quando você está em negação, esse é um famoso mecanismo de defesa, tá? O que seria a negação? Ah, não tô com problema aqui não. E todo dia você tá irritado, né? Acorda irritado, vai trabalhar irritado. Não, mas isso é normal, porque é o dia a dia, porque é segunda-feira, porque tá chovendo. Não, isso não é normal. Se você está num processo de negação com a sua vida atual, e isso vira uma bola de neve, tá? Isso vira uma bola de neve. Eu vejo muitos clientes aqui, ó. Inclusive esse que eu tô atendendo agora que vocês estão vendo, já me reclamou aqui de alguma situação do dia a dia dele. E aqui, a minha posição aqui na barbearia não é de dar um conselho ou de fazer uma análise com ele, não é. A minha posição aqui é de simplesmente deixar o ambiente mais acolhedor possível para que ele saia satisfeito. Mas se nós estivéssemos em uma sessão de terapia, eu ia tentar conversar com ele para mostrar para ele que ele está em negação. Alguma coisa está errada. Não é normal você sair irritado, né? Tudo bem, vai ter dias bons e dias ruins, mas você estar num mau humor, ou você destratar uma pessoa, ou você não estar totalmente presente, quer dizer que alguma coisa está incomodando e a gente precisa achar o que está incomodando, tá? Mas agora eu quero perguntar para você, sabe como que lida com qualquer situação? Como que eu lido com qualquer situação? Eu vou te falar, vai ficando aqui no vídeo que eu vou te falar ainda como você pode lidar com qualquer situação, independente de qual seja essa situação. Agora vamos para outro tema, que para de alimentar o drama interno. Se você está passando por uma dor, uma conta que você não está conseguindo pagar, uma conta que veio mais alta, um relacionamento que não está legal, traição, para de alimentar esse drama interno, enfrenta ele, tá? Pensa, isso é difícil, mas o que eu posso fazer agora? Se eu não posso fazer nada agora, mas tem que avaliar para saber se você pode fazer algo agora. Porque às vezes você não pode, às vezes você teve uma morte de um parente, às vezes você teve um término de relacionamento. O que você pode fazer agora? Apenas sentir essa dor. De fato, sinta, não reprima, apenas sinte, sinte é difícil, hein? Aí o português foi pra casa do cacete agora. Sinta a dor, né? Então, cacete, esqueci como que fala agora aqui. Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo. Não vou editar porque esse vídeo é pra ser corrido e você entender aí, é como se você estivesse aqui na minha sala aqui comigo batendo um papo. Então sinta a dor, tá? Por mais difícil que seja, você tem que sentir. Ah, o que eu posso fazer agora? Dá pra fazer algo? Eu tô com um problema no relacionamento.
faça a visão de drone, veja se você precisa ou dá para fazer alguma coisa. Se não der, apenas sinta a situação e mais para frente a solução vai aparecer para você, tá? E agora, como aquela situação que eu perguntei, né? Como lidar com qualquer situação? E aqui vai a resposta. Você não vai controlar tudo, mas você pode controlar o que você pensa sobre o que aconteceu. Você pode pensar sobre o que aconteceu. Exigir que tudo saia perfeito para que fique bem, mas não vai sair, tá? Sinto muito, mas isso vai te deixar mais péssimo. Você vai ficar, assim, em ruminação, pensando nisso, né? Então, exigir que tudo saia perfeito para ficar bem, não vai acontecer, tá? Vai ter situações que vai ficar em aberto, tá? Então você não controla, você não vai controlar tudo. Você pode pensar sobre o que aconteceu, tá? Mas você não vai controlar. Às vezes esses dias mesmo, um cliente amigo meu, é um amigo de infância, veio com alguns relatos que incomodou ele, em questão de uma parceria ali que ele tinha feito aqui na barbearia com a gente. E, enfim, foi um mal entendido, ele entendeu uma coisa, aconteceu outra, uma parceria que a gente fechou. E ele se chateou com a gente aqui da barbearia, né? Que aqui trabalhamos eu, meu sócio e um colaborador pra gente. E ele se chateou. E eu pensei exatamente, falei, bom, eu não consigo controlar, né, o que ele sente. Eu expliquei a situação, expliquei que foi um mal entendido, mas daqui pra frente eu não consigo fazer mais nada. E ficou algo aberto, vamos se dizer, né? Não ficou bem, não ficou perfeito, não saiu perfeito. E tudo bem. É o que eu tô querendo dizer agora. Se eu acho que tinha que ter saído perfeito, que ele tinha que ter saído como meu amigo e saído feliz, infelizmente eu ia me sentir muito mal, ia me sentir péssimo, porque não saiu tudo bem. Eu fiz o meu máximo, eu fiz o que eu pude, expliquei que foi mal entendido e mesmo assim ele optou por ficar chateado. Tudo bem, não tem mais o que eu fazer, tá? Daqui pra frente é com ele, eu não posso me desgastar mais. É isso. Então o conselho que eu te dou aqui é exatamente esse. Se algo não saiu perfeito, normal, acontece. Você deu o seu máximo, tentou fazer o melhor possível e não saiu perfeito, para de viver em ruminação. Para de ficar pensando, mas eu tentei, eu conversei, eu expliquei. Agora eu vou voltar até o exemplo da minha mãe. Minha mãe teve uma chateação com meu pai recente de uma escolha que ele teve e ela todo dia fica lá, mas eu já expliquei pra ele, eu já falei e ele não me ouve. Tá bom, se ele não te ouve, o que você poderia ter feito, você já fez. Segue a sua vida. Não foque nisso, não foque nisso. Se isso é um problema absurdo, corte relações, infelizmente, né? Corte, tire da sua vida. A vida é muito breve, tá, gente? A vida é muito breve, tá? Então vamos lá, como que você lida com a expectativa versus realidade? Agora uma pergunta que eu tenho para te fazer. Como que você lida nessa questão da expectativa e realidade? Já já eu vou te responder, tá bom? Vai ficando por aqui que já já vou te responder. Vai pensando aí, como que você lida, né? Quando você tá numa situação e tem a expectativa e na verdade você se frustra um pouco com a realidade. Então, já vou te responder, vamos para outro tema aqui. Teve muita gente que passou um processo de negação na pandemia. Pensamentos como, isso precisa acabar logo. E por quê? Porque a pessoa não está preparada para momentos difíceis, né? Ficava muita gente... Eu mesmo, cara, eu em 2020, um pouco leigo no assunto, ficava, isso não vai acabar nunca. Eu não estava vindo aqui para barbearia no começo, eu fiquei de março até abril em casa. Eu fui voltar meados de 16 de abril, parei dia 19 de março. Então, praticamente um mês em casa, pensando, isso não vai acabar, né? E eu precisava vir para a barbearia porque um profissional autônomo só ganha dinheiro se ele produz. E eu não estava produzindo, e o dinheiro acabando, e eu tendo que morar na casa da minha mãe. E aquilo foi me deixando em negação, em vez de olhar para o problema e achar uma solução. Que foi o que eu fiz quando eu retornei e vi que não ia acabar, a pandemia não ia terminar. E aí eu falei, bom, já que a pandemia não vai terminar, eu preciso agir com ela aqui mesma, desse jeito. Como que é agir com o que está acontecendo? É justamente colocar uma máscara e ir atender os meus clientes, tentar me cuidar o máximo possível, limpar os meus recipientes, limpar os meus produtos, limpar a minha mão, higienização da cadeira na qual eu uso aqui e tentar me manter distante, sem colocar a mão no rosto, lavar a mão em todos os atendimentos, álcool em gel e tudo aquilo que a gente já sabe. Isso é sair da negação. Em vez de ficar em casa, isso aqui tem que acabar logo, que o mundo vai acabar, eu vou morrer. Não. É lidar com o problema enquanto ele está acontecendo. É viver a vida enquanto o problema está acontecendo. E agora, para fechar o que eu tinha perguntado aqui para você, né, como que você lida com expectativa versus realidade, você pode surtar ou se adaptar a novas experiências. Você pensa, tudo bem, não era o que eu queria, mas o que eu posso fazer com isso agora, né? A expectativa, eu espero que, sei lá, eu abra uma barbearia e venha muitos clientes. E a realidade é que não vem, tá? O que eu posso fazer com isso agora, tá? Saiba que sobre o conceito de lotes de controle, tá? Eu vou te falar agora sobre o conceito de lotes de controle.
Controle interno, assumo a minha parte. Controle externo, que seria o mundo me controla. Então você não pode. O conceito de Lotus é um conceito que a gente tem na psicanálise, tá? Que eu tô explicando aqui para vocês. Então eu assumo a minha parte. O que é a minha parte? Abrir a barbearia. O que tá o externo? O não vai chegar cliente. E isso, se esse mundo externo, o cliente não chegou, não estou conseguindo atender cliente, se isso te controla, isso vai te fazer mal. Você não pode achar que isso é o que te controla. O que te controla é o interno, assumindo a sua parte. O que seria a minha parte? Eu abri a barbearia e estou no aguardo de clientes. Eu posso fazer um marketing, eu posso fazer uma panfletagem, eu posso pedir para amigos me indicarem clientes? Posso. Então isso está no meu controle. O que não está no meu controle é o que eu espero que vá chegar. Então, quando você não pode surtar quando você está numa expectativa e a realidade vem outra. Você não pode surtar, você não pode ficar maluco, você tem que controlar. Na verdade, você pode ter uma expectativa alta, mas saiba se controlar quando chegar à realidade, tá? Saiba se controlar. Às vezes você tá num relacionamento, no começo de um relacionamento, e tá com uma expectativa alta sobre esse relacionamento, e quando você percebe, a pessoa te trai, ou a pessoa não é o que você estava esperando que fosse, e tudo vai por água abaixo. E aí, seu mundo acaba. Se você tá com uma expectativa muito alta e não sabe lidar com o externo, com o que pode acontecer, você se frustra. Eu estou casado há 11 anos. Eu todo dia penso, poxa, ela pode acordar hoje e não me querer mais. Ela não pode acordar hoje e não querer mais um relacionamento sério. E tudo bem, eu vou ter que viver com isso. Eu não posso me frustrar, porque senão eu vou viver numa ruminação absurda. Eu vou ter que conviver com isso e minha vida vai ter que andar, vai ter que continuar. Então é isso, gente. Mais esse tema aí de assuntos que eu trago aí, desses clientes que eu atendo aqui na barbearia, alguns clientes que eu trago na minha análise pessoal. Vou filmar alguns atendimentos também, óbvio que preservando a identidade sempre do meu paciente, do meu cliente aqui na barbearia. Espero que você tenha gostado desse modelo novo aí, onde eu filmo o meu dia a dia aí, o atendimento. E outra coisa que eu preciso falar para vocês, muita gente vem atrás de mim para procurar análise, tá? Aí o pessoal vai lá na descrição do canal, lá no sobre, para procurar meu e-mail e tal. Então, para facilitar, eu estou deixando meu WhatsApp no primeiro comentário fixado. Então, se você quer passar por análise comigo, me chama aqui no WhatsApp, a gente vai marcar um bate-papo para eu te conhecer, para você me conhecer, para a gente saber que linha que a gente pode seguir aí na nossa análise. Então me chama que vai ser um prazer falar com você. O meu WhatsApp está no primeiro comentário fixado e a gente marca uma análise aí. Eu tô com alguns poucos horários, como eu disse, eu sou recém-formado, tô com a agenda até que legalzinha, mas ainda tem alguns horários que dá para encaixar, tá bom? Então vai ser um prazer falar com você. E outra coisa, eu sempre tenho um vídeo que complementa o outro, tá? Eu sempre tenho uma continuação. Então, se você gosta de temas pertinentes, tá? Tem um vídeo que vai complementar esse aqui e o vídeo tá passando aí na sua tela, tá? Só clicar e ele vai ser praticamente a continuação desse vídeo aqui, tá bom? Te vejo lá.